pouquinho sobre privatizações, o que está rolando aqui no Brasil? A gente tem falado, inclusive, sobre privatizações previstas e em andamento no governo Bolsonaro e também no governo do estado de São Paulo. No início agora de agosto, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória 995, que permite a divisão da Caixa Econômica Federal e a venda dessas subsidiárias. Esse é um dos processos que tem sido levado a cabo, mas tem ainda também Petrobras sendo privatizada, Eletrobras. É um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversa hoje com o Marco Antônio Rocha, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia. E nos acompanha também a Rita Serrano, que é conselheira de administração da Caixa Econômica Federal, coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Marco, Rita, um prazer recebê-los. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Prazer é meu estar aqui. Boa tarde a todos que estão ouvindo. O prazer é meu também, Thalita. De novo, né? Estamos aqui fazendo um debate extremamente importante. A Rita participou comigo do Brasil TVT nessas últimas semanas, falando sobre privatizações também. Vamos começar tentando explicar para quem nos acompanha por que é ruim quando a gente fala de privatização, de venda de patrimônio público aqui no Brasil, de estatais. Por que é ruim? Quais os riscos, quais os impactos que essas vendas trazem? E ainda mais num momento como a gente vive agora de pandemia. Então, vamos começar com o Marco e depois eu quero ir para a Rita, pode ser? Expliquem para a gente poder entender esse contexto. Por que é negativo falar em privatizações de patrimônio público nesse momento? Bem, eu acho que vale separar em uma série de questões aí, né? Geralmente o setor público atua, né, com suas empresas estatais em duas áreas, né? Em duas frentes diferentes. Ou porque o setor é estratégico, né, ele é importante para o país e o desenvolvimento dele, ou porque simplesmente a iniciativa privada não tem condições, ou não tem interesse, ou existe um outro motivo que impeça a iniciativa privada de atender aquela atividade, e, portanto, o setor público assume o protagonismo naquele setor. Então, isso geralmente é o que ocorre, né? Isso que define a atuação do setor público. O que é estratégico vai mudando e o que é interessante para a iniciativa privada também vai mudando. Agora, a gente tem que lembrar que a gente vem de um leilão grande, quer dizer, uma rodada muito grande de privatizações lá na década de 90. O que sobrou, basicamente, desde a década de 90 foram coisas, né? Não que o que tivesse sido vendido na década de 90 deveria ter sido vendido necessariamente, mas a questão é que o que sobrou são empresas de interesse nacional, são empresas que desempenham papéis importantes do ponto de vista do sistema econômico nacional, ou simplesmente são setores ou são atividades que a iniciativa privada não tem condição de oferecer ou não tem interesse em oferecer. Então, a questão é que essa rodada de privatizações que é sugerida pelo Guedes, ela inclui uma série de atividades que são preocupantes de serem passadas para o setor privado, né? Ou porque elas são de interesse público, ou porque elas são importantes para o desenvolvimento nacional, ou porque, historicamente, o setor privado nunca conseguiu atender de forma adequada esse tipo de atividade. Então, é preocupante justamente porque o que está sendo proposto, o que está sendo colocado aí para ser vendido nesse momento, são atividades que são de interesse nacional ou que a desestruturação dessas atividades vai ser muito preocupante para o coletivo, para o total da população. Daí eu vou com a Rita, para a Rita nos trazer exemplos disso tudo que o Marco coloca agora. Então, eu acho que tem que fazer uma diferenciação simples para as pessoas entenderem, né? Porque esse debate de público e privado muitas vezes não é bem compreendido. Primeiro, que o que é público, né? Tudo aquilo que é público, ele tem que olhar, o foco daquilo que é público é olhar para o interesse do cidadão e da cidadã. O privado, o foco daquilo que é privado é olhar o interesse do consumidor. Portanto, tudo aquilo que é público tem que ter uma visão mais ampla, né, da necessidade da população. Essa é a diferença básica. Eles podem se conciliar. Você pode ter empresa pública, empresa privada? Lógico, pode, mas como eu disse, o foco
é completamente diferente. E no Brasil, o que nós vemos hoje é um processo, um novo processo, porque já foi dito aí pelo professor, na década de 90 também isso aconteceu, um processo grande de privatização. E qual é a consequência desse processo de privatização? A primeira questão, está se privatizando empresas que não dão resultado, que são deficitárias? Não, pelo contrário. As grandes empresas públicas, o ano passado, por exemplo, deram lucro, Petrobras, Eletrobras, os bancos federais deram lucro, inclusive repassaram para o Tesouro quase 30 bilhões só de dividendos. Então, elas são lucrativas. E elas também são estratégicas. Por quê? Porque você tem 70% do controle, por exemplo, do petróleo no mundo é público, é de empresa pública, como, por exemplo, nos países árabes, em outros também, na Noruega, etc. A Eletrobras, por exemplo, também, a maior parte das empresas no mundo de controle de energia elétrica é pública. Nos Estados Unidos são os militares que controlam, e os bancos públicos no Brasil têm um papel fundamental e tiveram um papel fundamental nos últimos anos, principalmente no crescimento, no desenvolvimento do país. Então, privatizar isso é perder instrumentos para poder fazer o país, inclusive, superar essa crise agora sanitária e econômica. Professor Marco, quem ganha com isso? Olha, uma série de agentes do setor privado vão ganhar com isso, com certeza. Eu vou pegar um caso concreto, que é o caso dos Correios, né? Só para a gente ilustrar o que a gente está falando. O Correio só tem monopólio em correspondência, não tem encomenda, já é um serviço aberto para concorrência privada. A concorrência privada, por operar numa escala menor e ter menos ativos mobilizados espalhados em um centro de distribuição espalhado pelo país, opera com custos mais altos. Ou seja, o Correio chega em quase todos os lugares, ou praticamente todos os lugares no Brasil, atende a um preço mais baixo, né, e apresenta um serviço razoavelmente confiável. Né? O que interessa a venda dos Correios? Né? Basicamente, essas empresas em adquirirem todo o patrimônio do Correio, que, aliás, não vai resolver, do ponto de vista fiscal para o governo, é irrelevante, vale dizer isso, e vão ganhar muito em relação a assumir toda uma infraestrutura criada pelos Correios ao longo da sua história, e que é fundamental para você ser competitivo nessa atividade. Isso é muito mais importante, quer dizer, do ponto de vista do que você define, o que é concorrência nesse setor, do que você pensar em abrir ou vender empresa. Esse mobilizado permite um poder de mercado que a empresa que passar a ser controladora dos Correios vai passar a ter também. E, portanto, não vai haver concorrência. O que você vai ter é a transferência de ativos públicos para o setor privado, né? Em cima de uma certa lógica, uma certa ideologia, de que o setor privado é simplesmente mais eficiente do que o setor público no que ele faz, que não tem o menor respaldo do ponto de vista da literatura internacional. Como eu falei, depende da atividade, depende da forma de gestão, depende da integração dessas atividades e outras atividades públicas. É muito difícil tratar a coisa de forma generalista, como é tratado na discussão pública hoje em dia. Quer dizer, vende que é melhor, porque, primeiro, vai ter uma arrecadação importante para resolver a questão fiscal, não é verdade. O que o governo está se propondo a vender é irrelevante do ponto de vista fiscal. Né? E, além de tudo, você imagina a situação. Né? Você está forçando uma greve de Caixa Econômica Federal e Correios, né, desestruturando esse serviço em plena pandemia, que são serviços fundamentais. Está todo mundo recebendo encomenda em casa, né? E está todo mundo precisando da Caixa Econômica. Né? 2/3 da população brasileira está precisando da Caixa Econômica. E aí você vai criar um conflito dentro da Caixa Econômica, a possibilidade de desestruturar esses dois serviços fundamentais nesse momento, forçar a greve dos seus trabalhadores. Para quê? Não vai resolver absolutamente nada. E não vai ter nem ganho de eficiência para isso. Sim. E daí tem um pouco, acho que a Rita pode explicar para a gente, dessa própria narrativa que acaba sendo construída pelo governo para justificar a venda.
A Caixa Econômica Federal, por exemplo, a gente já conversou sobre isso, inclusive, eu já conversei com a Rita sobre isso. Você divide a Caixa, vende, de certa forma, essas subsidiárias, e daí você deixa ali essa carcaça, como a Rita fez já uma analogia, e essa carcaça você justifica que ela não está funcionando, que ela não serve para nada, e vamos se desfazer dela também. Então, é toda uma narrativa que tem sido construída pelo governo para justificar a venda dessas empresas públicas, Rita. É justamente isso, né? O governo vende o almoço para pagar a janta, né? Você vai se desfazer do patrimônio público que poderia contribuir para o país sair da crise fortalecido, ter um plano de desenvolvimento. Então você vai vender, pagar o almoço, vende para pagar o almoço, ou melhor, vende o almoço para pagar a janta, né? Então não cumpre, não resolve o problema fiscal e você ainda perde. Então, como disse o professor, no caso da Caixa, vamos pegar o caso da Caixa para exemplificar. Vamos pegar o auxílio emergencial para as pessoas para ficar mais claro. Para poder pagar o auxílio emergencial para 65 milhões de brasileiros, só para a gente ter ideia, estão passando pela Caixa Federal nesse momento mais de 120 milhões de brasileiros que estão indo receber o auxílio emergencial e o fundo de garantia. Como é que você fez isso? O auxílio emergencial, você usou a DataPrev para fazer análise de cadastro, e a Caixa, que é o maior banco público da América Latina, que tem capilaridade, que tem expertise nessa questão de gestão social, para poder efetivar o pagamento do auxílio emergencial. A Caixa, inclusive, se superou, né? Se superou do ponto de vista digital, criou aplicativo, teve uma série de falhas, mas mesmo assim, para atender esse montante, esses milhões de brasileiros, foi uma superação. Bom, então você precisou de duas empresas públicas, né? A DataPrev e a Caixa. E aí, o que é que você faz com a Caixa? O governo pretende privatizar a Caixa a partir das suas operações. Então, separou lá, dividiu em vários pedacinhos. Então, quer vender a área de seguros, vender a área de cartões, privatizar a gestão de loterias, né, que a Caixa só tem a concessão, privatizar o que eles chamam de DTVM, que é a área de fundos mobiliários, né, de fundos de investimento, e, inclusive, a direção do banco fala em criar uma nova subsidiária chamada Banco Digital para privatizar. Bom, aí você já acabou com o banco, né? Se você privatizar todas essas operações, como eu disse, sobra a carcaça, você faz o que com isso? Vira uma agência de desenvolvimento. O banco não vai conseguir se sustentar. Aí a sua pergunta mas afinal, quem ganha com isso? A Caixa é deficitária? Não, pelo contrário, a Caixa ano passado teve 21 bilhões de lucro e teve lucro todos os anos anteriores. É um banco que se sustenta hoje com as suas operações e com a administração dos programas de governo. Então, para que privatizar? Eu faço esse debate, inclusive, lá no Conselho de Administração onde eu estou. Para que privatizar se o banco tem expertise, se o banco tem capacidade, inclusive tem um corpo funcional, técnico, excepcional, para dar conta de tudo isso? Ao privatizar, você vai, como diz, valorizar, vai priorizar o capital privado, e em detrimento da função pública do banco. Então, quem ganha? Quem ganha é a multinacional, o fundo de investimento privado, o banco privado, que vai comprar uma operação já estruturada, que teve financiamento público, vai comprar aquilo bonitinho para poder usufruir e ter um resultado financeiro rapidamente. Quem vai perder? Quem vai perder é a população brasileira. Por quê? Porque a Caixa investe de forma direta e indireta no país. Então, ela investe de forma direta quando ela faz financiamento habitacional para baixa renda, quando ela investe em infraestrutura, quando ela investe em saneamento básico, por exemplo. E quando ela atende o auxílio emergencial, atende esses milhões de brasileiros. E também ela investe de forma indireta quando ela manda dividendos do seu lucro para o governo, que tem como função investir no país também.
Então, o país perde um grande instrumento de política pública. Eu gosto sempre de dar o exemplo das loterias, né? As loterias hoje, as pessoas vão lá, acham que é só um jogo de azar. Na realidade, em torno de 40% da arrecadação das loterias vai para investimento social. Ao privatizar, como foi feito com a loteria instantânea, esse dinheiro que iria para investimento social vai para o bolso da multinacional, no caso da loteria instantânea, uma multinacional americana e italiana, que ganhou o leilão para fazer o serviço. Então, a população vai perder nesses investimentos, no recurso que ia para investimento social, e a Caixa que administrava também vai perder, porque recebia tarifa para isso e reinvestia no país. Sim. Professor, quando a gente fala em vender uma empresa, a gente pensa nessas empresas de tecnologia, por exemplo, que estão assim, super bem, funcionando bem, dando lucro, e daí você vende por um valor muito maior, inclusive, para realmente lucrar muito em cima daquilo. E o que vocês colocam é que isso não acontece quando se fala em privatização e venda de empresas públicas aqui no Brasil. Muita gente usa, inclusive, essa expressão de venda a preço de banana, porque isso está tudo sendo vendido a preço de banana. Ou seja, o governo não está ganhando vendendo assim, essas empresas. Não, a gente vem de um histórico, desde a década de 90, de casos notórios de subprecificação desses ativos públicos que são vendidos. Então, isso já cria um certo clima de que, olha, geralmente essas coisas são vendidas a preços menores do que elas realmente valem. E segundo, tem uma questão de conjuntura, né? A gente está em meio a uma crise, né? Tudo bem que você está no momento de valorização da Bolsa, mas muitas dessas empresas são vendidas a partir de leilão e provavelmente serão vendidas a preço baixo por conta, inclusive, da crise econômica que a gente está vivendo. Quer dizer, o timing também de venda dessas empresas é péssimo. Mas, além disso, a gente pensar em termos absolutos, qual é a questão aí? O que o governo se propõe a vender representa mais ou menos 15% do que o governo contabiliza como total de ativos públicos que poderiam ser vendidos, né? Porque o grosso do valor desses ativos públicos se refere a Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES e Eletrobras. Isso é sistemas de coligada. Então, se você pensar que o que o governo pretende vender, ele projeta arrecadar cerca de 150 bi, que é um valor irrisório em relação ao que o governo projeta de melhoria das finanças públicas. Só para lembrar o dado que foi citado aqui, essas empresas públicas pagaram em um ano 30 bi de dividendo. Então, em um ano, elas pagaram 30 bi. O governo projeta vender o que ele pretende vender, tudo bem que isso é um conjunto, e arrecadar com isso 150 bi, 150 bilhões. Quer dizer, é um valor muito pequeno, é difícil a gente, sempre para a população, de modo geral, parece um valor muito alto, mas quando a gente está tratando do orçamento público, é um valor muito pequeno, né? E comparativamente, é só pensar o seguinte, essas empresas rendem ao governo, num ano que nem necessariamente foi tão bom assim, 30 bilhões. É só fazer uma conta matemática rápida que vê que se paga esse preço de venda em um período de tempo muito curto dessas empresas. Portanto, aí fica claro como é que elas são subprecificadas, sabe? Elas são vendidas a um preço baixo, que é irrisório em relação à necessidade fiscal que o governo projeta, e geralmente levam uma perda de ganho para a população, de serviço que é prestado a um preço mais baixo, que tem que ser levado em consideração, que geralmente não é. Na verdade, existe muita questão muito mais ideológica do que questões de ordem prática na venda desse conjunto de ativos que o Paulo Guedes está colocando aí na lista de privatizações. Sim. Acho que a gente já está quase acabando o nosso tempo, mas acho importante a gente deixar registrado também esse projeto de lei que foi enviado pelo governador João Dória à Assembleia do Estado, também privatizando, pedindo, né, aos deputados a privatização de uma única vez, não é nem privatização, é extinção de 10 empresas públicas, fundações e institutos de pesquisa. Ele culpa os impactos econômicos decorrentes da pandemia da Covid-19. E nesse pacote tem
ele quer fechar instituições como o Zoológico, a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, tem também a Fundação para o Remédio Popular, que entrega remédio para a população com baixo custo, Fundação Oncocentro. Então, assim, são fundações, entidades públicas importantíssimas que serão extintas ou passarão para as mãos da iniciativa privada de alguma forma. Eu conversava, inclusive, com a Rita um pouquinho antes, que é isso. Na verdade, é tudo o mesmo projeto, né, Rita? Sim. Sim, é tudo o mesmo pacote. O princípio é o mesmo, né? Quer dizer, você acabar com o patrimônio público brasileiro, né? Esse é o princípio, né? E favorecer, o que está sendo feito na prática é favorecer a iniciativa privada, ou eliminando a concorrência, não é? Ou eliminando a concorrência, ou então entregando para a iniciativa privada. E no caso de acabar, quer dizer, você extinguir alguns serviços públicos, é de cara prejudicar a população brasileira, né? Prejudicar a população paulista, prejudicar a população do Brasil, de cara, né? Quer dizer, quem vai pagar o preço da crise? Já está pagando, né? Nós estamos chegando aí a um número absurdo de pessoas mortas por conta da Covid, por conta do descaso do governo federal, do descaso do governo estadual. E agora, o preço da crise sanitária já está dado, e o preço da crise econômica também será colocado para a população mais carente. Eu, quando eu vi o projeto do Dória, que eu vi privatizar o zoológico e o Jardim Botânico, que são coisas lá do início, né, 1938, acho que o Jardim Botânico foi fundado, o zoológico alguns anos depois. Gente, é acabar com o mínimo de turismo, né, de coisa pública que favorece a população, levar as crianças, quer dizer, algo que está no cerne do paulistano, né, da população de São Paulo, quer dizer, é um absurdo, né? É o cúmulo do absurdo que a gente está vendo. Sim. Professor Marco Antônio, Rita, agradeço demais pela grande aula que vocês trouxeram aqui para a gente. Acho que vocês ajudaram a esclarecer várias das dúvidas de quem nos acompanha e trouxeram esse assunto importantíssimo aqui para a nossa pauta. Muito obrigada aos dois, viu? Obrigado a você. Eu que agradeço. Obrigada.